informação. Oferecimento Pemasa, tudo em um só lugar. Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Brasil, um excelente início de tarde para você no Dia Internacional da Tolerância. Veja só. Ah, ele já faz cara feia já. Só eu falar de um dia importante como esse, um dia em que nós devemos tolerar, conviver mais pacificamente uns com os outros. Você viu que mostraram você, né? Não entendi. Você quer um cara mais tolerante do que eu nesse programa? Porque pra aguentar vocês aqui, o cara tem que... Tanto é verdade que dois nem apareceram ainda. Largaram de mão. Largaram de mão. Olha, eu larguei de mão, não quero mais saber, o Benito tá demais. Impressionante, cara. E o tolerante Sérgio Pires, então, vai dar o seu boa tarde. Boa tarde. Olha, o professor pediu bexiga, largou de mão, disse que não aguenta mais o Beni. Nós estamos tentando convencê-lo a voltar. E nós vamos ter uma visita muito especial hoje, por isso que nós estamos um pouquinho fora do contexto. Daqui a pouco vai sentar-se aqui ao meu lado o governador do estado, Marcos Rocha. Que vale por três, né? Vale por três. Vai pelo professor, pelo Everton e por mim também. Quero registrar também que o SIC Sport Clube hoje foi um grande sucesso. O programa foi muito legal, com as três matérias do CBF Social, com a Pretinha, jogadora da seleção. O reencontro dela com a Nenê foi marcante, foi emocionante, foi muito legal. Falamos do handball, falamos do amadorzão lá do interior, falamos do campeonato estadual feminino, falamos de outras modalidades esportivas, ciclismo, muito legal. E agora é hora de falar dos temas relevantes do Brasil e do mundo, especialmente de Rondônia, com o destaque da semana, Beni, que foi o discurso do ex-presidente Lula, com ênfase nos jovens que roubam celulares. Palavras do ex-presidente: estou cansado de ver o jovem violentado pela polícia só porque ele roubou um celular. Mas tá certo. Não entendi, Benito. Concordo com o Lula. Certo. Ele tá correto. O senhor pode ser um pouquinho mais claro? Sujeito que rouba bilhões de dólares. Certo. Bilhões de dólares. Tá aí numa boa. Por que vai prender um rapazinho que roubou um celular? Tinha coisa por trás. Tinha ironia. Ou tô errado? Sujeito rouba bilhões. Dólares. Tá aí. Agora vai prender o menino porque roubou um celular? Tá certo, Lula. Não é nem prender, bater no menino. Falou que ele tá cansado de ver bater e assassinar. Falou que a polícia está assassinando. Violentando. Não. Eu assisti o vídeo, ele falou assassinando. Qual é o raciocínio dele? Vem cá, Lula, roubo bilhões. Lula livre. Tô aqui solto, numa boa, leve solto. Por que vai prender um garotinho porque roubou um celular? É o raciocínio dele. Fora o tom de ironia que o senhor depositou em suas palavras, é triste, né, Beninho? Uma pessoa falar um negócio desse, né? É lamentável. Né? Hein, Sérgio? A gente é obrigado a ouvir esse tipo de coisa. Eu tenho 3 destaques, presidente. Todos, meu Deus. 2 curtinhos e um pouco mais Passou no regimento interno que 3 destaques é completamente fora do protocolo. Eu tenho certeza que o senhor vai me apoiar. Ok. Primeiro, é que eu quero anunciar que, felizmente, por telespectadores, eu vou tirar 15 dias de férias a partir de segunda-feira. Excelente destaque. Viu? Excelente, está. Começou muito os bem. Os telespectadores estão dizendo, já vai, graças a Deus. Tomara que volte logo, Deus me livre. Excelente destaque. Bom, o segundo é a visita honrosa que recebemos da minha querida amiga Isabel Cristina, que está aqui com esse sorriso lindo. Vamos mostrar a Isabel ali, por favor. Está indo bem, Sérgio. O senhor está indo bem. Não, eu tô indo. Vamos mostrar a Isabel para pelo menos alguma coisa bonita nesse programa. Tirar essa velharia do vídeo. Não, essa velharia não. Quando tá no Baby Saur aqui, até que tá bonitinho. O problema é aqui na minha lateral. Isabel Cristina, minha querida amiga, está nos visitando. Fã dos Dinos. Já tinha prometido vir várias vezes e hoje está aqui nos dando a honra da presença. Isabel, o seu nome tem algo a ver com a novela? Não.
Não. Direito de nascer? Não te mete, Beni, no nome da pobre coitada. E se a mãe dela assistia a novela Direito de Nascer? Mas, ô Beni, a mãe dela tem 40 anos. Filha, qual o problema? A mãe dela tem 40 anos, a novela tem 80 anos. Como é que a mãe dela vai assistir o Direito de Nascer? Mas você tem 90, tá aí? Mas eu assisti. Ô, Domingos, o terceiro destaque que eu tenho é exatamente esse que nós estamos discutindo aqui do discurso do Lula. Eu tenho a impressão que é um atestado da irresponsabilidade das nossas autoridades, de deixar um ladrão solto e ainda com direito a dizer essas asneiras como se nada tivesse acontecido. Ele tá incitando o país à violência, ele está incitando os jovens a continuar roubando, ele está dizendo um monte de asneira e fica por isso mesmo. Por que acontece isso? Porque nós estamos num país que está se desmontando em termos de ser um país sério. Nós não somos um país sério, lamentavelmente. Ô presidente, nós temos aqui, cotidianamente, abordando assuntos do trânsito de Porto Velho. Discutindo assuntos sobre trânsito de Porto Velho, né? Que é uma situação complicada. Cada dia pior. Então eu quero aproveitar a oportunidade. Por favor, bota no ar a foto aí, por gentileza. Por favor. Não está pronta? Não está pronta, Benito. Meu Deus. Não está pronta, Benito. A foto foi abalroada. Ela foi. Não, tudo bem, que eu passei para lá. Está no martelinho de ouro a sua foto. Eu passei para lá, mas vamos aguardar. Então daqui a pouco a gente mostra a foto. O senhor estava envolvido nesse acidente? Quase. Não, quase. Faltou pouco. É mesmo? Eu tô brincando aqui, Deixa eu aproveitar esse gancho, Benito, para dizer pro louco, o doido, o bêbado, o suicida, o desgraçado que estava a 120 por hora numa moto ontem à tarde, na Jorge Teixeira, perto do Irmãos Gonçalves, que esse cara devia estar preso, esse idiota, esse anormal. Um cara que anda em plena tarde, no horário de trânsito, a 120 por hora, uma moto na Jorge Teixeira, esse cara tem que ser extirpado da sociedade. É um maluco. E ainda cheio de razão. Reclamando, Beni, que os outros estavam muito devagar. Fazendo sinal obsceno e tal. É um doido. Beni, parece nem um policial, viu, Beni? Só para cumprir. Nada, nem viatura, nem polícia. Ninguém para checar. Parece que a tua foto foi liberada pela Comissão de Constituição e Justiça. Vamos lá então, bota no ar, por favor. O que houve, Beni? Ô Benício, esse carro aí é nosso, Beni. Beni. Ô, Benizão. E aí? Ué? O senhor está cortando a própria carne? Claro. Ô, Benizão. Ué, como que o nosso carro para em cima da faixa de pedestre? É verdade, Beni. Aí o ouvinte, nosso telespectador... Mandou para você. Seu Beni, eu acompanho todos os dias vocês falarem do trânsito de Porto Velho. Olha aí. Sim, e aí? Nós temos que o senhor falou que adequar estava também. mais ou menos desenvolvido no caso, né? É o carro da nossa empresa. Claro. Lamentavelmente. O Beni, dedo duro. Não é dedo Andrade. duro. Não, peraí. Se nós brigamos aqui todos os dias sobre o trânsito de Porto Velho. Batemos pesado, né? Batemos pesado. Aqui não tem muita... né? Eu acho que nós temos que nos cuidar também. Nós temos que dar bom exemplo. Que me desculpe, não sei quem é o motorista, não sei quem que é, mas é isso aí. Por que eu vou deixar de mostrar? Beni, eu... Ou estou errado? Não, e concomitantemente a isso, é muito grande, cada dia maior o número de carros estacionados para dentro das esquinas, impedindo que a gente enxergue quem está vindo. Exatamente. Né? É muito comum, mesmo onde tem os olhos de gato, onde tem as tartaruguinhas ou as faixas amarelas pintadas, as pessoas param ali e colocam o carro bem próximo da esquina, não dá para enxergar, para atravessar. Muitos acidentes estão nascendo em função disso. Muitos acidentes estão acontecendo na rotatória nova ali da Rio Madeira, em direção ao viaduto na contramão. Mas, presidente, é muitos um perigo aquele negócio. Ali está mal sinalizado, mal feito, não pode ter terminado, é impossível que tenham terminado aquela obra desse jeito.
sem iluminação, sem sinalização adequada vertical e horizontal. Pelo amor de Deus. Eu não sei, sério. Olha, o Detran está comemorando a diminuição do número de acidentes em Rondônia. De mortes no trânsito em Rondônia. Certo. Caiu 21%. Eu estou escrevendo sobre isso no meu blog. Leiam, viu? Opinião de primeira. Qual o tom da tua mensagem, Serginho? Dizendo que é um milagre, só pode ser um milagre. Com o que acontece todos os dias nas ruas de Porto Velho, cair o número de mortes é um milagre. Não tem outra explicação. O senhor não está feliz com isso? Claro que não, porque é uma loucura. O problema é o seguinte, tu tá reclamando... Mas não é um número bom, não é um dado bom? É um número bom, comparado com o Brasil. Mas e aí, presidente? E o risco que está acontecendo todos os dias de quase morte, de quase acidente, mas de feridos. Avanço, Serginho. Eu quero até saber do Everton o que eu quero dizer é que não há nenhuma fiscalização. Ah, sim. Por exemplo, tu está reclamando com os carros na esquina. Os motoristas se habituaram a isso. Eles acham que é normal. Na calçada, nas esquinas. Se não forem fiscalizados, se não forem multados, se não tiver uma autoridade para tirá-los de onde estão, o que vai acontecer, Domingos? Vai passar a ser normal. Pode, então pode. O Beni defende radicalizar com aquelas rodas amarelas que travam o carro ou o guincho levando os carros. Mas aí não sei onde tem onde levar, porque parece que os pátios estão todos lotados de carros. Eu estou com um vídeo aqui que o carro está sendo guinchado, mas antes do motorista do caminhão, do guincho entrar, a dona do carro entrou no carro dela e levou o guincho embora. O guincho embora? É. Olha só, interessante, menino. Everton, quando bate a saudade, lendas nasceram em novembro. Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Amanhã Beatles, de novo. Legal. Anos 65, 66. Meu Deus do céu. Muito obrigado. Mais uma etapa. Estarei atento. O governador já está aí. Vamos receber o governador Marcos Rocha, é muito bem-vindo ao nosso programa. Está distribuindo autógrafos na porta. Governador, por gentileza, pode tomar o seu assento. No lugar reservado para o senhor, sai Jorge Peixoto, entra Marcos Rocha, fizemos uma boa troca. É verdade. Certo, Everton? Por favor, governador. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem? Olá, Seja bem-vindo. tudo bem? Governador, um abraço. Vai passar por aqui. Bom, ele Pelo menos tem mais voto do que o Peixoto, né? mais voto que o Peixoto. É. O Peixoto foi comprovada a fraude dele do bigode, né? Não foi. Votação comprada, compra de perigosamente. votos. Foi compra de votos. Governador, eu vou pedir ao Everton que faça as honras da casa, por gentileza. Não, por favor, o senhor é o presidente. Muito obrigado. O senhor é o Muito presidente. gentil. Nós abrimos o programa, governador, enquanto aguardávamos a sua ilustre visita, e sabes que é bem-vindo, com o Beni trazendo informações ou até cortando a própria carne, mostrando um carro nosso em cima da faixa de pedestre. Uma viatura. Dizendo que nós também temos que dar o exemplo. Claro, mas não tenha dúvida. Nós carregamos, governador, o peso da integridade, né? Da necessidade dela na nossa rotina. Porque nós cobramos ou nós comentamos muita coisa do dia a dia e queremos as coisas melhores. Então carregamos nós como cronistas, e o senhor sabe, nos acompanha há muitos anos, esse peso, que deve ser exponencialmente maior para quem governa, não é? Eu queria saber como é que o senhor está convivendo com isso. Não que integridade tenha sido um problema na sua conduta, nós o conhecemos, mas como governador, vitrine muito maior, visibilidade muito maior. Com esse seu comentário a respeito dessas boas-vindas, Só quero fazer uma denúncia antes. Pois não. Contra o governador. Então fique à vontade. Ele trouxe cola. Sim. Olha, trouxe colinha. Sim, tá certo. E trouxe a ajuda dos universitários também. Tem um pessoal aí que você precisa. Vamos mostrar os universitários depois aí. Tem quatro secretários. Qualquer coisa ele ajuda os universitários. Pois é. Governador, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Cumprimento a todos aqueles que assistem o programa. Não reparem a barbinha e o bigodinho. Muito feio, por sinal. O senhor não está parecendo com um petista, não? Mas é pedido da Luana. Então, a Luana pediu, a gente cumpre. Perfeito. Muito bem. Eu acho que o senhor foi muito inteligente nessa decisão. No final de semana eu deixei crescer. Aí aqui eu só tenho uns pouquinhos assim, mas aqui enche mais um pouquinho. Ela falou, amor, eu sempre te conheci, né? Todo rosto limpo. Quero ver você agora, deixa crescer. Aí eu deixei, não, deixa que eu gostei. Mas ela pediu mesmo, governador? Pediu? Não, Pediu. ela determinou. É aí que eu quero chegar. Bom, falando aqui da pergunta, respondendo a pergunta, a vida
eu estou levando, ela é um pouco diferente, né, da vida normal, o ser humano normal. Porque Um governador não é um ser humano normal, né? não pode ser, senão ele não suporta. O que acontece é o seguinte, a gente... mas eu estou vivendo a minha vida, eu vou ao mercado, vou à farmácia, vou comprar carne, vou à padaria, né? Eu faço... Em todos esses lugares tem um descontinho para o senhor, não? Não tem nada. Não tem nada? Não. São meus amigos, inclusive. Eu compro já há muitos anos, né? Já não é de agora, né? Eu sou cliente há anos desses lugares que eu vou. Então, não mudou nada. Mas o senhor pede nota fiscal? Peço nota fiscal, tem que pedir nota fiscal. Aliás, o Fernando Tess fez assim, claro. Não, nota fiscal. Nota fiscal. Mas assim, a vida de governador ou a vida política é uma coisa que eu não tinha experiência ainda. Só pelo fato de você ser governador, aparecem inimigos. Então, você não precisa fazer nada. Só pelo fato de você ser governador, aparecem os inimigos, ou cumprindo alguma ação política. Mas a vantagem, o que é bacana, é que eu também conheci muitos amigos. Legal. Né? Então a gente sabe que tem os amigos verdadeiros, tem aqueles que fingem que são amigos, e tem os inimigos que você nem sabia que tinha, que surgem. Basta você não dar o cargo comissionado que a pessoa estava, ou você não... Você viveu isso também, né? Ou você não contratar o serviço, né, da forma como era contratado, então você arruma inimigos. E isso faz parte, né? Agora, é bastante pesado e o que eu gostaria de falar é que a questão de integridade, né? Isso daí não tem como mudar do meu jeito, né? E vocês me conhecem bem, mantendo firme, sempre na mesma postura, fazendo o que é certo, né? E eu sempre digo, se qualquer um que está no governo, em cargo comissionado ou secretário, tem 4 secretários aqui, eu falo isso para eles, se alguém desviar o comportamento, está fora. É só desviar o comportamento, tá fora. O senhor falou da sua rotina aqui. Como é que é a sua rotina em Brasília? Brasília é o lugar que eu mais viajo, né? É o lugar que eu mais tenho que ir. O senhor foi quantas vezes lá? Já? Acho que eu fui umas 12 vezes, 13 vezes até agora em Brasília, e todas elas... O senhor foi ou 12 ou 14 vezes? 12 ou 14. Obrigado por contar esse número. 12 ou 14 vezes a Brasília. E lá nós sempre tratamos de muitos assuntos. E a minha rotina lá as reuniões começam sempre às 8h30, 9 horas, que é quando o expediente lá começa, 9 horas. Né? Mas às vezes o ministro me atende 8 horas, 8h30, né? E isso vai normalmente até 8 da noite, 9 horas, dependendo das agendas. Por exemplo, essa última agora foi intensa. O senhor disse que foi almoçar 11 da noite, é isso? Aí normalmente eu não almoço. A gente conversou, né? Conversamos. Eu estava dentro do hotel já, né? Isso. E aí eu liguei pro Sérgio Pires e a gente ficou... Eu que liguei, né? A gente ficou batendo um papo lá. Ficou honrado. Mas foi verdade, fui eu que liguei. Então, o que acontece? Dali eu chego no hotel, eu pego o celular e graças ao WhatsApp eu consigo fazer chamada de vídeo com a família. Então eu fico conversando com meus filhos, conversando com a Luana, né? E ali o tempo passa, quando eu vejo já é meia-noite, aí o que eu faço? Vou ler. Porque eu estou com um problema de sono, eu não estou conseguindo dormir. Então, estou dormindo muito pouco. Então, eu durmo 3, 4 horas, mais ou menos, por noite. Mais ou menos. Não mais do que isso. Eu acordo pontualmente 5 da manhã. Né? Automático. Então, a minha vida em Brasília ou em qualquer outro lugar, eu já fui a São Paulo uma vez, né? Porque foi a questão para trazer as indústrias aqui para Rondônia. E a rotina é a mesma. Trabalho, hotel, trabalho. Governador, hoje... insônia depois que eu fico lá escrevendo e estudando. Hoje é o Dia Internacional da Tolerância, até abri o programa brincando com o Beni, que auto-intitulou-se o mais tolerante dos dinossauros, eu nem sabia, fiquei sabendo hoje. Mas a minha intolerância contra a corrupção é zero, minha tolerância é zero. Então, o quão tolerante tem que ser um governador, Coronel Marcos Falando nisso, só quem tá ligando aqui agora. Aí, tá ali, a Luana. Quem tá ligando? Opa! Luana Rocha.
O Beni, você tinha engatilhado um bate-papo, um tema, por favor, fica à vontade. Depois a gente volta a falar de ser tolerante, ter paciência, de contornar dificuldades, gerenciar crises. Não, é claro que o governador deve ter muito a falar com relação às realizações da sua administração para com o estado de Rondônia, que é realmente o que interessa. Mas eu gostaria de saber do senhor governador, como que o governo do estado recebeu esse episódio da Draco? Sim, eu até imaginava que uma das perguntas seria essa, né? E eu até imaginava que era o Beni mesmo que ia perguntar. O script está sendo seguido, governador, arrisca. Então eu vejo o seguinte, ó, essas pessoas, primeiro assim, ó, o policial, né, o policial responsável, quando ele recebe alguma informação, algum informe, a gente chama que tem informação e tem um informe. O informe é aquilo que você não tem certeza, poderia ser chamado de fofoca, né? E a informação é quando você tem certeza, você tem a convicção das coisas, ela está completa, é aquilo mesmo. Então, o policial quando ele recebe, o bom policial quando ele recebe um informe, ele guarda para ele, né? E aí ele busca a informação. Dessa informação sai a questão da investigação ou de passar para alguma autoridade superior, é por aí que acontece, né? Mas a gente tem que entender o seguinte, nós precisamos entender que esse episódio pode ter questões políticas no meio, estou sendo sincero aqui, né? Pode ter questões políticas no meio, e essas pessoas, esses indivíduos que divulgaram áudio e etc., eles não representam toda uma instituição, que é a Polícia Civil, que é uma instituição séria, que inclusive tem total liberdade de atuação. Eles não representam. Eles não representam. Eu sou amigo de delegados, amigo de agentes de Polícia Civil, e são pessoas competentes e dedicadas. Esses não representam a instituição que eu conheço, que eu trato com seriedade e com respeito, que é a Polícia Civil. Eu trato com tanta seriedade que quando eu assumi o governo, eu não toquei em nenhum dos grupos de investigação. Eu dei total liberdade pro Dr. Samir, que foi quem eu botei como diretor da Polícia Civil. Então, a Polícia Civil tem total autonomia para trabalhar, né? Então, é isso que eu vejo. Eu acho que... Mas essas conversas que vazaram certamente lhe entristecem, né? Entristece, claro, porque, queira ou não, acaba trazendo um mal-estar para a instituição Polícia Civil, né? E eu também, como um policial, eu fico muito triste. Mas só para pontuar, eu no meu programa, a gente acabou algumas dessas gravações, a gente acabou divulgando aqui, é um fato já público, mas eu pontuei também isso que o senhor está falando. Uma coisa é o policial, outra coisa é a instituição Polícia Civil, exatamente, que não pode ser maculada por causa de um ou dois ou três. Isso está perfeitamente correto. Porque a hora que nós não acreditarmos mais na polícia, nós vamos recorrer a quem? Não é? E é exatamente por isso. Outro lado, né, governador? E mais, a gente tem que ver. O Dr. Samir é um homem de grande responsabilidade. A gente tem que ver, ó, foi apreendida droga, né? Criminosos foram presos. A gente tem que entender isso. Né? Então a gente não pode considerar que esses 2, 3 policiais representam toda uma classe de delegados e de agentes de Polícia Civil. Não representam. E principalmente, né, governador, do outro lado, na outra ponta, né, atingindo autoridades acima de qualquer suspeita, pessoas... É verdade. Né? É verdade. E aí a reputação é um negócio muito sério. Tanto que eu sempre tive um grande cuidado, né? A prisão de uma pessoa é coisa séria. Meu Deus Você do tem céu. que ter muita certeza que aquele alvo ou aquela pessoa realmente cometeu o crime. Perfeito. Porque senão, a partir do momento que você faz uma prisão dessa, você acaba com a vida do sujeito para depois falar, ele era inocente. Mas aí a sociedade já gravou
que ele tinha culpa, quando na verdade não tinha. Né? Que ele tinha cometido algo e não tinha. Na hora da prisão tem 30 mil compartilhamentos. Na hora de dizer que o cara é inocente, ninguém lembra dele. Ninguém fala nada. Sai a notícia e ninguém dá bola. Exatamente. Infelizmente, as pessoas têm um costume de... Infelizmente, as pessoas têm um costume de valorizar mais o que é ruim do que o que é bom. É verdade. Então as pessoas falam mais do que é ruim do que aquilo que realmente significa, que traz bênçãos, né? O Sérgio Pires tem uma observação a fazer, mas antes, e o governador também vai ficar feliz, porque o Papo de Redação é um programa não só com grande audiência, mas com grandes parceiros. Um deles é a Pemasa, a quem a gente agradece e põe no ar agora, recomendando. Bom, para você que gosta de cuidar muito bem do seu veículo, o lugar certo é aqui, gente. Pemasa Pneus, que te oferece muita qualidade associado a preço justo, que é super importante, né? Aqui eles trabalham com pneus de passeio, caminhonete, caminhões, tem também pneu agrícola com condição de pagamento super facilitado, serviços de mecânica, alinhamento, balanceamento, motor, regulagem de farol, serviços de ar-condicionado e muito mais. E tudo isso, gente, com equipe capacitada para te oferecer muita qualidade nos serviços, que é super importante, viu? E condição de pagamento aqui é muito facilitada. Dependendo dos serviços aí, eles parcelam em até 12 vezes nos cartões. Então, quer mais o quê? Facilidades e qualidade e preço justo você encontra aqui. Pemasa Pneus, a sua autorizada Goodyear aqui no estado de Rondônia. Vem e aproveita. Peças, pneus e serviços, esse slogan faz parte do nosso dia a dia também no rádio. Você sabe que o Papo de Redação é um programa oriundo do rádio, de segunda a sexta ao meio-dia na Parecis, com grande audiência. Depois ele brotou na tela da TV e também é sucesso aqui na SIC. Brotou. Gostei. E é hoje uma árvore frondosa que dá muitos frutos. Vicejou. Olha aqui, ó. O senhor conhece um tal de Sandro? Sandro Rocha? Conhece? Conheço. Ele está dizendo assim, ó, estou na peixaria aqui, vendo meu irmão no seu programa. Abraço pra você. Legal. Abraço ao Sandro Rocha. Abraço, meu irmão. Deus te abençoe aí, firme no trabalho. Vai dar tudo certo. Igor Aleco, muito bom ter a oportunidade de ver o governador nesse programa. Está dizendo aqui o Igor Aleco. Abraço, Igor. Deus te abençoe. A Samara dizendo o programa está muito bom e está mandando fotos aqui do programa com o governador falando. Opa. Muito bacana, legal. O Edgar Francisco, ele pergunta o seguinte, sobre o Hiperon, se o senhor vai mandar abrir concurso público. A minha pergunta. Mas não ia falar em concurso, não. Quem tirou foi o Edgar Francisco. A minha pergunta sobre o Hiperon não é de concurso. A minha pergunta sobre o Hiperon são os dois calos que o senhor tem no seu pé. O Hiperon e a Caerd. Como é que o senhor vai resolver isso? Tem os precatórios também. Também tem precatórios? Três casos. São três casos graves. A questão, a gente tem trabalhado em todos eles, né? O que me deixa muito preocupado é a Caerd. Eu estava reunido, inclusive, com o secretário de Finanças. Todos eles me preocupam, né? Todos eles me preocupam. Mas a Caerd, eu tenho uma preocupação muito grande porque tem pessoas trabalhando ali, né? Isso eu falei durante a campanha. E a própria equipe gestora da Caerd diz que há uma necessidade realmente de terceirização. A empresa ela caiu muito, mas a gente não pode terceirizar nada sem dar condições, primeiro, dela ser viável. Né? Claro. Com a dívida de 1 bilhão e 700 milhões, quem é que vai querer? Exatamente, por isso que a gente tem que trabalhar. Então, existem algumas questões que a gente está trazendo que pode depois dar uma aliviada, tanto na questão do Hiperon, a gente vai ter que fazer uma reforma aqui sim, né? Pode ser que a reforma da Previdência Nacional nos ajude. E pode ser que não ajude tanto quanto a gente quer. Mas alguma coisa a gente vai ter que fazer aqui também. Os outros governos, alguns já fizeram no início. Nós já fizemos uma questão de melhoria dessa questão há uns anos atrás, né? Mas ainda falta alguma coisa para evitar problemas. Se a gente não tomar nenhuma atitude, em 2022, a gente vai ter que tirar mais de 500 milhões da fonte 100, que é do caixa do governo, para poder pagar aposentados. Então, isso não tem condições. Então, eu estou agindo no sentido, e é por isso essas viagens a Brasília, inclusive, eu tive uma alegria muito grande agora com o Dr. Paulo Guedes, com o ministro Paulo Guedes,
que foi tratando exatamente sobre a questão da ida dos servidores do ex-território de Rondônia, né, para onde deveriam estar, que é na União, bem como a questão dessa questão aí da Previdência, né, dessas ações. Só para ficar bem claro, ele está falando de transposição. É que o nome real são os servidores do ex-território federal de Rondônia, né, desse território federal de Rondônia. Na verdade, é isso que é, né, porque eles são federais. Né, e não é transposição do Estado para a União, não é isso. Na verdade, eles ficar no lugar deles, onde eles deveriam estar. É questão de DNA, eles são de lá. Só uma notícia, só um negócio interessante aqui, eu acho que vamos valorizar isso. Mostra uma foto que eu mandei para cima agora. Enquanto eles preparam aqui, tem uma outra pessoa da família Rocha, que é a Kátia Rocha, está falando aqui, mandando um abraço, mandando parabéns aí, nossa querida colega Kátia Rocha. E a foto... Beijo, Kátia, Deus te abençoe muito. E essa foto, essa aqui é que mandou pra gente aqui agora... É o prefeito de Jaru, João Gonçalves Filho. Que legal. Está lá em Jaru nos assistindo. Abraço, um abraço ao Joãozinho Gonçalves. E ele está convidado para ver o programa um dia desse. Está convidado, né? até porque gente boa, e ele sabe, governador, que aqui ele tem um fã-clube. Mas, ele e a família, porque eles são empreendedores, são geniais. Um abraço. Verdade. Obrigado, prefeito. Que audiência legal. Para o estado todo, Beni, vendo a gente. Ele está dizendo, estamos eu e meu primo Júnior assistindo. Abraço, Júnior. O chefe da casa. O Júnior fugiu para Jaru hoje. Fugiu para Jaru. Um abraço. Abraço, João. Obrigado. Beijo grande. Marco Aurélio Gonçalves, lá da CMR, mandando um abraço e elogiando a sua administração. Marco Aurélio Gonçalves. A CMR, inclusive... Desculpa, pessoal de Jaru aí, desculpa aí. Sérgio Pires trocou de assunto. Inclusive, que estava parada, né? Muito parada, a gente conseguiu fazer funcionar, está produzindo calcário. Eu quero que a CMR ela realmente cresça. Qual é a ideia que eu tenho? Essas empresas, a gente precisa pelo menos terceirizar uma parte delas. Se a gente fizer isso, né, se a gente vender parte da empresa ficando com majoritários, entra recurso, essas empresas crescem, né, contratam por conta mesmo profissionais e vão produzir para o Estado. Governador, como fica a Romgás nesse contexto, já que o menino trouxe? Porque o gás é comprovadamente existente e a viabilidade de vir o gás do Amazonas também é existente. Mais um assunto que eu tratei com o ministro Paulo Guedes agora, nós estávamos lá sentados, eu falei, ministro, questão de gás. Né? Na época, o governador do Amazonas conseguiu levar o gás num trajeto maior do que seria trazer o gás para Rondônia. Perfeito. Né? E aí ele falou, quantos quilômetros mais ou menos? Eram, acho que 200 quilômetros, alguma coisa assim. Então, de diferença. Né? Então, valeria mais a pena ter trazido para cá, mas politicamente ele conseguiu levar para lá. Então, hoje, a gente tem duas questões. Primeiro, a Petrobras falou para a gente que não tem gás. Mas o documento que eles encaminharam para o DNPM, dizendo que... Eles falaram que tem só para atender 10 anos. 10 anos para Rondônia é muito tempo. 10 anos é tempo, a gente quer. Tem só para 10 anos. Então eu tratei isso também com o ministro Paulo Guedes. Em 10 anos eu engordo uns 5 quilos, 6 quilos, Pois né? E de repente é o tempo necessário para que uma empresa estrangeira, nós temos aqui bacia, aqui tanto aqui, nessa nossa região como lá para o sul também, que uma outra empresa venha e faça a busca, né? A exploração do gás aqui em Rondônia mesmo, empresa internacional, que inclusive foi aberto, né? O direito para que empresas, indústrias possam vir. Isso é uma excelente notícia. Governador, exatamente. Excelente notícia. O senhor, momentos atrás, falou a respeito do IPAM e dos cofres do Estado. Iperon. Perdão, Iperon e cofres do Estado. Como está o caso Beron? O caso Beron continua sugando os cofres do Estado. O ministro Paulo Guedes tem conhecimento da situação? Você já teve a oportunidade de conversar com ele a respeito disso, não? Tem. Eu conversei sobre esse assunto com o presidente Bolsonaro, conversei com o ex-ministro, né, da chefe de gabinete ali, né, ministro Santos Cruz. Conversei com o atual ministro, chefe de gabinete, que é o ministro General Ramos. Conversei com o ministro Paulo Guedes por
duas ou três vezes. Nessa agora foi uma grande reunião que nós tivemos lá. Conversei, enfim, com o ministro Onyx Lorenzoni também a respeito desse assunto. Ocorre que a gente não tinha mais como ficar esperando. E nós somos aliados do governo federal, o governo de Rondônia, né? É totalmente aliado. Então, a gente precisa ter uma resposta. O que acontece? Para o Banco Central assumir aquilo que a gente sabe que aconteceu. Exatamente. Né? Que veio primeiro uma equipe, o primeiro interventor falou, tem que fechar esse banco. E era uma dívida de 30 milhões, né? Em 1995. Aí depois, o Banco Central trocou o gestor, colocou um outro gestor que ficou aqui 3 anos e a dívida subiu de 30 milhões para 400 milhões. Na verdade, vieram três pessoas do Banco Central. Exatamente. E aí subiu para 400 milhões. Exatamente, foi a Raet. Verdade. E agora, uma dívida que está de 2,5 bilhões de reais. Então, nesse meio termo, veio um processo judicial correndo. Né? Durante essas conversas, veio um processo judicial correndo. E esse processo chegou até o Supremo. O Supremo queria que houvesse a questão do diálogo, né? Do acordo entre o governo do Estado e o governo e o Banco Central. O Banco Central ele não quis sentar à mesa, então foi para julgamento. Eu fui lá no julgamento, foi uma das minhas idas a Brasília, fui ao julgamento. Fiquei lá o tempo todo assistindo, né? E o ministro decidiu proferir a decisão posteriormente. A gente está aguardando. Adiou, né? Ele ouviu tudo, se embasou. Quero até elogiar aqui o doutor Alexandre, que é o nosso procurador em Brasília. O doutor Alexandre deu um show na fala dele, um show, né? E tanto que até um advogado da outra parte veio elogiar doutor Alexandre, e aí eu acredito, eu sou otimista, né? Eu acredito, eu não sou pessimista, eu sou otimista, que algo de bom vai acontecer. Governador, por quê? mas nós todo mês pagamos 17 milhões para o Banco Central. 17 milhões que poderiam estar sendo aplicados na educação, na saúde. Na saúde, estou aqui com o secretário Fernando Máximo e o secretário Luiz Fernando. Aplicado na saúde, na segurança, e a gente está tendo que mandar, governador, né, agora para o Banco Central. Quem acompanha de perto esse caso fala que a dificuldade que tem o STF nesse momento para fazer o julgamento é que pode provocar um efeito dominó, que eles têm consciência de que o Rondônia tem razão no pleito, que realmente o Banco Central quebrou o Beron, porque eles chegaram aqui, tinha um banco em dificuldade. E quando saíram daqui 3 anos depois, eles entregaram uma massa falida para nós. O medo é do tamanho da decisão, deles, né? Na mão deles. O Beron estava nas mãos do Banco Central sob intervenção. Muito bem. Agora, falam dessa questão do STF, que isso provocaria um efeito dominó que também os demais estados iriam reclamar o mesmo que o Rondônia está reclamando. Eu penso o seguinte, o caso de Rondônia é um pouco diferente dos demais casos. Os outros já estavam muito quebrados. No nosso caso, o Banco Central quebrou o Banco de Rondônia. Né? Piorou a situação. Então, é um pouco diferente, né? Isso é um dos argumentos. Agora, o que eu queria era decidir administrativamente. Se fosse administrativamente a decisão, aí sim outros estados poderiam também ficar perseguindo decisão administrativa. Né? Como é judicial, e agora não tem mais saída, porque tem que ser judicial, né? Não porque o presidente não tem nada a ver, pessoal. Né? É um órgão específico, o Banco Central, que tem uma autonomia. Inclusive, o presidente só indica, né, o presidente do Banco Central, né? Agora o funcionamento do Banco Central é independente. Então, o Banco Central, como eu estava falando, se for na via judicial, a busca pela via judicial demora. Né? Então, talvez, nesse aspecto, o Banco Central preferiu que fosse para a via judicial. Ocorre que quem causou o dano
vai ser responsabilizado. Eu vou chamar aquelas rapidinho, pessoas que causaram dano. chamar rapidinho Irmãos Gonçalves, não sem antes agradecer parte da equipe do governador que o acompanha, amigos nossos de longa data, que é sempre bom rever. Estão aqui nos dando a honra, o privilégio de sentar nessa arquibancada que já contou muitas histórias, né? Esse Chegou o Coronel Pachá também. O Coronel Pachá ficou com ciúme e veio também. Perfeito. Ou ele pressentiu alguma coisa, como ele é o da segurança, correu pra cá. Aqui nós temos o Lenilson Guedes da imprensa, Tá aí, ó. Fernando Levanta a mão Máximo, aí, Lenilson. Fernando Máximo da Saúde, Fernando. o Luiz Fernando, que é o financeiro, é o Paulo Guedes de Rondônia, até falei isso pro Paulo Guedes, né? Ali o Coronel Pachá, que é o da segurança, Eita. E o o Major Viana, já te promovi, que é o adjunto da Casa Militar. Já saiu com boa notícia daqui, viu? Resta apenas pegar o olerite no final do Exatamente. dia. Vamos de Irmãos E Gonçalves. a mulher dele tá ouvindo, já tá gastando por conta. Irmãos Gonçalves na tela do papo. Ofertas para toda a família é no Irmãos Gonçalves. Carne bovina frigoa sem corte 12,69 o quilo. Refrigerante Didio 2 litros 2,95. Arroz Saltino tipo 1 5 quilos 12,65. Leite UHT Italac integral 1 litro 2,75. Batata Monalisa 2,19 o quilo. Cenoura e beterraba 1,99 o quilo. Frango congelado Seara 5,85 o quilo. Carne suína Nutribras embalada paleta pernil e lombo 10,99 o quilo. Sorvete Megabom 1 litro 700 13,99. Só até segunda para todas as lojas. Estar em família é um barato. Irmãos Gonçalves. Muito bem, essa cadeira vazia aqui, o Sérgio deu uma saidinha, já volta. Foi na casinha. Foi na casinha. Foi na casinha. Nunca mais ouvi essa palavra, casinha. Foi na Como casinha. diz lá no Paraná, foi na patente. No Rio Grande também é assim. Patente? Patente, opa. Eu fui muito na patente quando era criança. E aí eu dizia assim, mãe, tô pronto. Aí vinha ela. Everton, meu irmão mandou lá do Paraná pra mim, o Jornal do Paranaense com o estilo do paranaense, falando, é muito engraçado, eu vou colocar na semana que vem. Governador, o senhor falou totalmente aliado, uma frase bastante contundente a respeito da sua relação com o presidente, que nós sabemos que é muito boa, notadamente. Como fica, então, o político, o governador Marcos Rocha, no âmbito da decisão partidária, com a saída do presidente do PSL? Pra onde vai o governador? Pois é. É isso que eu quero saber. Primeiro eu cheguei pro presidente e falei para ele, presidente... Olha lá, parabéns, governador, o senhor é nosso líder. Opa, Constantino Erven, superintendente da CEPAT, Porto Velho. É muito legal Muito chegando bom lá. ter nosso governador no papo de redação. Melhor ainda saber que ele tem planos e projetos muito bons para o nosso estado. Renan Rodrigues, olha que Maravilha. bacana. Obrigado, Só para Renan. dar uma palhinha para o senhor ver que tá todo tempo assim. O governador, tem muito ali, né? bacana. governador, vamos fazer um suspense agora igual o João Kleber. Para. Nós vamos dar vamos pro intervalo. Sérgio, você pode voltar para a patente. E aí o senhor vai responder o futuro político de Marcos Rocha. Eu posso deixar uma Sérgio está dando a volta por lá para não vazar aqui em frente. Eu Vocês têm que ver isso. posso deixar uma pergunta no ar? Cena. Pode, Beni, mas ele vai falar do A PSL. pergunta no ar já ficou, é do É, do PSL. PSL. O senhor não sente inconveniente. Não, se o senhor não quer que eu O senhor está pergunte... inconveniente. Não. É que o senhor vai, tem hora. o senhor vai Ficou uma acumular, pergunta vai no ar. encavalar a pergunta demais. Ficou a pergunta no ar, o senhor quer deixar duas perguntas no ar? Por que não três? Porque não pode. Por quê? Não pode. Ah, não pode. Tem isso aqui, tem protocolo, tem liturgia. O formato do programa